turminha! Na aula de História de hoje, nós vamos falar sobre o desenvolvimento socioeconômico, que aconteceu lá no reinado de Dom Pedro II, isso mesmo. Então, quando eu falo nesse desenvolvimento socioeconômico, eu estou falando do crescimento, da sociedade e também da economia, ok? E isso se deu o quê, Pro? Se deu com a vinda, a população brasileira cresceu muito devido ao nascimento dos descendentes imigrantes. Então, chegaram aqui os imigrantes para trabalhar nas lavouras, de café, de cana-de-açúcar. E aí, como se instalaram aqui para trabalhar, ganhar dinheiro e tudo, enriquecer também, os descendentes deles, que eram os filhos, e os netos, bisnetos, e aí ia crescendo. Então, no primeiro recenseamento do Brasil, foi feita uma comparação que antes éramos 8 milhões de habitantes. Com a chegada dos imigrantes e com o nascimento de descendentes deles, aí nós passamos a ser 10 milhões de habitantes, por aí, aproximadamente. Então, a vinda desse pessoal aqui foi de grande importância para a gente, para a formação e o crescimento do Brasil. Então, e eles vieram para quê? Fazer o quê? Buscar o quê? Vieram trabalhar, porque lá na Europa prometia-se que aqui no Brasil estavam se doando terras para plantar, para quem quisesse plantar, colher, fazer desenvolver. E aí eles o quê? Lá estavam passando necessidades, Estava um tempo muito difícil e aqui viu o Brasil como uma forma de esperança. E aí ficaram, se instalaram, foram tendo filhos, netos, bisnetos, e a população foi crescendo em relação à população e em relação também à economia, certo? Gente, como eu falei dos imigrantes, e a busca deles era o quê? As lavouras para trabalhar, o campo. Então, naquela época, as zonas rurais eram bem mais importantes economicamente do que a zona urbana, devido à cultura da plantação de cana, de café e de cana-de-açúcar. Então, se eu quisesse trabalhar, eu teria que vir para as lavouras. Era aqui onde estavam os lucros, era no campo onde estavam os lucros, E aqui na zona urbana não era tão procurado naquela época. Hoje, nós podemos ver que há uma relação de dependência do campo e da cidade, da zona rural e da zona urbana. Porque um depende do outro. E não, lá o foco daquela época estava somente na zona rural, Porque era lá que estava a economia. Era lá onde o lucro do Brasil estava contido, concentrado. E aí, os centros urbanos mais importantes, por mais que existisse a zona rural que estava ali mais concentrada, existiam os centros urbanos que tinham sua importância sim, que era a cidade do Rio de Janeiro, que foi a capital desde 1763, foi a segunda capital, a primeira foi Salvador. E aí, Salvador e Recife. Por que, Pro? Essas cidades eram os centros urbanos mais importantes? Porque eram cidades litorâneas, a geografia contribuía. Então, eram cidades onde se tinham portos, então eram chamadas de cidades portuárias, porque tinham portos, onde os navios vinham e atracavam ali, e ali onde acontecia o comércio, a ida de materiais, de produtos daqui do Brasil para fora e a vinda de produtos de fora para o Brasil, a exportação e a importação. Então, as cidades portuárias, onde continham os portos, onde os navios podiam atracar, eram essas cidades que eram as mais importantes naquela época, ali onde o comércio desenvolvia, certo? E aqui nós temos a imagem do Rio de Janeiro, certo? E aqui o de Salvador, certo? Então, transformações das cidades brasileiras. Então, depois disso, começaram a se perceber as necessidades que precisavam. A instalação de iluminação pública e gás, rede de água e de esgoto, melhoria nos transportes e na comunicação. Então, foram se percebendo as necessidades daquelas cidades
para que cada vez mais fossem crescendo, não é verdade? Então, principalmente a questão, coisas simples como luz, como água, esgoto, comunicação, transporte, tudo foi se aperfeiçoando, melhorando, né? E aí, falando nisso, falando no gás, vamos falar aqui sobre a fábrica de gás no Rio de Janeiro. Então, temos aqui a imagem e vamos lá ler um pouquinho sobre esse fato. Importante fato ocorrido no reinado de Dom Pedro II, boa parte do capital, antes usado da compra de escravos, foi aplicada em outras atividades econômicas, como a importação de máquinas para a melhoria da produção agrícola, tipo café, o açúcar, erva mate, e das manufaturas, como tecidos. Houve uma política de substituição de importações, procurando produzir o que antes era importado na Inglaterra. Então, gente, a questão da fábrica de gás, né, melhorou a questão das fábricas, né? E aí, as pessoas não precisavam mais ir em busca de produtos em outros países, como era no caso da Inglaterra. Se eu podia produzir aqui, por que eu ia em busca de lá fora? Então, começou a vir fábricas para aqui, que agora a gente vai estudar sobre essa pessoa que foi chamada de Barão de Mauá, que foi um brasileiro bastante importante. Sendo muito influente nesse desenvolvimento do país, Irineu Evangelista de Souza recebeu o título de Barão de Mauá. E por que ele recebeu esse título? Qual foi a grande importância dele? O barão foi importante na época do Império e suas ações contribuíram para que os europeus montassem suas indústrias aqui no Brasil. Então, pessoas de fora vieram para o Brasil, né, para trazer suas indústrias, fabricar mais coisas, mais produtos aqui, e aí começava a questão do desenvolvimento. Então, a indústria que mais prosperou, que mais deu certo, foi a indústria têxtil, de tecidos, que transformava a matéria-prima, o algodão, a lã, em fios de tecidos. Então, para que a necessidade de buscar lá fora, se eu podia trabalhar e produzir no Brasil? Então, ele investiu, o Barão de Mauá, ele investiu, né, para que o desenvolvimento do Brasil acontecesse, certo? Então, foi um brasileiro mais destacado, pois investiu em novas atividades econômicas na época. Exemplo dessas atividades, tá? Os transportes e os serviços. Vamos lá. Nos transportes, fundou a primeira ferrovia do Brasil, que ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro, inaugurada em 1854. Então, a ferrovia começou a vir aqui, os trens, né? E ele funcionava aqui, a vapor. Então, o vapor, lembra que a gente falou da fábrica de gás? Precisava-se disso. E aí, com essa melhoria do transporte, né, a facilidade, não era mais a cavalo, né, já era de trem, já era mais rápido em relação ao cavalo. Serviços também que foram contribuídos. Era sócio, o Barão de Mauá era sócio da empresa de iluminação pública no Rio de Janeiro, responsável pela instalação do cabo telegráfico submarino, facilitando a comunicação com a Europa. Então, esse Barão de Mauá, ele investiu bastante para que o desenvolvimento do Brasil, então principalmente no Rio de Janeiro, acontecesse, né? Então, a vinda desse transporte, os serviços que foram prestados, a iluminação, fez com que o Rio desenvolvesse. Agora vamos falar sobre os engenhos de açúcar. Então, pelo próprio nome já está falando. Se eu estou dizendo engenhos de açúcar, são os locais onde se produzia, se plantava, se colhia e se produzia o açúcar, né? A partir da matéria-prima da cana-de-açúcar. E o Nordeste, pessoal, quando chegaram aqui os portugueses, foram os locais onde, do litoral nordestino, né? Foram os locais onde eram mais ocupados, porque a terra era boa para esse tipo de plantação. Então, a parte de Pernambuco, principalmente, também tem bastante influência da agricultura da cana-de-açúcar. Então, o litoral nordestino possuía essa terra boa, e aí
tudo se era cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar porque lucrava mais, porque dava mais lucros ao reinado, né, ao reino de Dom Pedro. E aí, quem trabalhava nesses engenhos? Quem? Os escravos, né? Os africanos, certo? Então, eles trabalhavam, faziam todo o trabalho, desde a plantação até a colheita e até a produção da cana-de-açúcar, eram os escravos, que chegavam a trabalhar 14 horas por dia, né? Direto, sem ganhar nada por isso, muitas vezes maltratados, certo? Comiam o que era dado, vestiam o que era dado, e até a religião era para seguir o que era orientado. Então, eles não tinham direito de praticar nem a própria religião que era de origem africana, que eram as deles, certo? Aí, como é constituído o engenho? É só a parte da fábrica? É só a parte da plantação? Não, o engenho, gente, é composto pela casa grande, que é onde fica o senhor de engenho, a família dele. A senzala é o local onde ficam os escravos, todos amontoados, com falta de higiene, porque não eram direitos que eram dados para eles. Aí, além da lavoura, né, tem o canavial. Aqui nós temos a parte do canavial. Aqui tem os chiqueiros e estábulos, onde ficam os animais. Aí tem a capela. Na capela, onde se tinha as missas, né, onde se tinha as rezas que os senhores e a família frequentavam e participavam, que era a crença deles, a religião católica. Tinha os trabalhadores livres também, que eram pessoas que ficavam ali para ver o trabalho dos escravos. A cozinha do açúcar, a moenda. A moenda é o local onde se vai moer a cana para se obter o melaço e depois o preparo da cana de açúcar, do açúcar mesmo, certo? E aqui nós vamos ver aqui, ó, as senzalas. As senzalas eram assim, ó, onde todos ficavam amontoados, locais escuros, úmidos, né, muitas vezes sujos. E aqui nas senzalas tinham em frente a elas, tipo um pelourinho, que servia para castigos, caso algum escravo não fizesse o que era mandado, certo? Então, eram acorrentados, levavam chicotadas, muito violentados mesmo. E aqui, vamos ver aqui como é o trabalho na produção do açúcar e suas fases, o passo a passo até chegar ao açúcar, né? Então, primeiro a cana era plantada, nós temos aqui os trabalhadores escravos, temos aqui as pessoas, os senhores observando o trabalho, se estão sendo realmente realizados ali sua produção. Tem aí os capitães do mato que serviam para ver e castigar aquele escravo que não obedecia. Aí o segundo passo da produção do açúcar é a moinda, né? A moinda, ela era esse maquinário aqui que era movido a força da água, a força motriz da água, podem ser também a força dos animais e também podia ser a força do homem, que era dos escravos. Então, moía-se a cana e depois ia para o terceiro passo. O caldo, que era fervido na caldeira para virar o melaço. Então, esse melaço era mais grosso, certo? E aí, vamos para o quarto passo. Depois, era depositado em vasilhas, ó, essas vasilhas de barro, que ficavam por semanas até ser purificado e ficar sólido. E aí era o que chamava de pão de açúcar, por causa do formato que ficava. Ó, tá vendo? Quando ele secava e tudo, o escravo ia lá, desenformava, certo? Que já estava seco. E depois eles colocavam em caixas de madeira seca, forradas com barro e folhas de bananeira. Então, aí aqui já poderia ser transportado, vendido, exportado, certo?
Meus amores, agora vamos falar um pouquinho sobre a descoberta do ouro do Brasil. Então, a cana-de-açúcar já dava lucros. Mas aí teve uma época que foi, né, caindo e tudo mais, e descobriu-se que no Brasil tinha uma área ali em Minas Gerais, onde se tinha muito ouro. E aí isso aí foi caindo na boca do povo, nos ouvidos das pessoas, né? Cada um foi criando assim um olhar diferente e indo em busca desse ouro para o Brasil, dentro do Brasil, né? Principalmente em Minas, que era o local que era mais procurado. Então, e aí como se descobriu esse ouro, Portugal já ficou assim, ó, peraí, temos mais riquezas além do pau-brasil e da cana. Então, Portugal passou a exigir muitos impostos dos mineradores brasileiros. O ouro retirado do Brasil era entregue à Inglaterra, enriquecendo os cofres britânicos, né? Porque também tinha os empréstimos aí. Então, esse imposto que Portugal cobrava era absurdo e os mineradores ficavam cada vez mais revoltados. Era chamado de quinto, certo? Então, 20% do ouro encontrado teria que ir para Portugal. E aí, criou-se também a Casa de Fundição, que era um órgão do governo que derretia e transformava o ouro em barra. E por que ouro em barra? Lembra que a gente estudou que estava tendo muito contrabando do ouro em pó, que também se encontra em pó. E esse ouro em pó, muitas vezes era contrabandeado e Portugal perdia. Não estava lucrando tanto. Então foi decidido que a partir daquele momento o ouro só poderia circular a partir de barras de ouro, certo? E aí fazia a fundição. O que é essa fundição? Derretia o ouro, depois que derretesse, ia colocar em barrinhas, em forminhas, e ficariam em barras de ouro e recebia o selo do rei de Portugal, né? Da monarquia, do reinado do rei de Portugal. E aí recebia esse selo e ficava mais difícil contrabandear. Por quê? Ali já estava, era uma marca da realeza. E ele não poderia mais circular, contrabandear, como a Prof falou. Então, essas casas de fundição não foi uma boa ideia para os mineradores. Então, houve um declínio também da mineração, né? Quais foram essas causas? Esgotamento das jazidas e o uso de técnicas rudimentares. Então, não se tinha maquinários para poder explorar o ouro mais a fundo, em rochas, né, mais fundas. As pessoas só tiravam o ouro superficialmente. Então, ali com as ferramentas manualmente mesmo. E aí esse ouro estava acabando. Claro que tinha mais nas rochas mais profundas. Só que não tinha equipamentos. Como é que o pessoal, os mineradores, iam conseguir tirar o ouro e mandar o imposto que era pedido por Portugal? Então, a parte da mineração de Minas Gerais, né, já foi diminuindo, porque os mineradores não estavam mais produzindo como antes. Então, consequência, aumento da opressão de Portugal, porque não queria nem saber. Eles queriam os impostos que eram cobrados e tinham que dar conta. Aí as pessoas ficavam cada vez mais descontentes, porque não tinham de onde tirar, não estava se produzindo como antes, certo? E aí foi onde aconteceu a derrama. O que era essa derrama? Era criada para cobrar impostos atrasados, era a obrigação de arrecadar menos sem arrobas de ouro, eram confiscados o ouro e outros bens até se chegar à quantia determinada e ocasionou muita revolta entre os colonos. Então, a derrama era o quê? Os soldados, a mando do rei, iam até as casas dos mineradores exigir os impostos. Como os mineradores não tinham aquela quantidade, porque estava cada vez ficando um pouquinho ouro, o que era que acontecia? Eles iam lá, pegavam tudo que tinha na casa daquele minerador até chegar à quantia que era estabelecida, certo? E aí
muitas pessoas ficaram revoltadas com isso e muitas revoltas foram acontecendo. Entre elas, a Inconfidência Mineira, né, que pedia a independência de Minas de Portugal, porque já estava muito absurdo as cobranças que eram feitas. E nessa Inconfidência, né, temos aqui Tiradentes, que foi traído por dos Inconfidentes, traiu o Tiradentes, foi lá, disse ao governador o que estava acontecendo, e aí acabou sendo esquartejado. Suas partes, né, foi dividido em 4 partes, e cada parte foi colocado nas praças, para ter como exemplo e não se revoltar mais, ninguém se revoltar mais contra a coroa, certo? A coroa portuguesa. Então, esse era o castigo para mostrar para os outros que quem fosse o traidor, quem traísse a coroa portuguesa, era tido aquele castigo. Então, uma das revoltas foram essas. Tiveram outras, sim, certo? Mas essa revolta da Inconfidência Mineira era justamente contra a derrama, contra esses impostos abusivos de Portugal. Gente, agora vamos falar um pouquinho como era a vida, né, das pessoas na área das minas, que era bastante diversificada, né? Aí começaram a vir mais pessoas, né, mais grupos sociais, mais pessoas pobres, ricas, médias. Vamos ver aqui no textinho. A elite era formada pelos grandes mineradores e ricos comerciantes. Então, esses eram os tops de tudo ali. Além dos altos funcionários da coroa e seus representantes da colônia. Uma numerosa classe média urbana, constituída de pequenos mineradores, então ali já era a classe média. E comerciantes, artesãos, profissionais liberais, militares, clérigos, além de uma população itinerante de tropeiros, artistas, etc. Formava um setor intermediário. Na base da estrutura estavam os numerosos brancos pobres, mestiços e escravos, empregados nas mais diversas funções, especialmente na atividade mineradora. Consideram-se ainda os mendigos e aventureiros. Então, quando muitas pessoas começaram a vir para Minas, para a área de onde tinha muita mineração, né, começou a ter uma diversidade de tipos de classes sociais. Tinham mais ricos, tinham médios, tinham pobres, muito pobres. E aqui nós vamos conhecer uma delas, que são os faiscadores. Quem são esses faiscadores? São indivíduos nômades que garimpavam por conta própria. Eles não utilizavam de ferramentas, né, mais sofisticadas, não. Eram por conta própria, não era mano de ninguém. Eles iam lá buscar o ouro por conta deles mesmos. No comércio, começou a se expandir cada vez mais. E aí as pessoas começaram a andar mais nas ruas, a circular mais pessoas nas ruas por conta do comércio. Então, quem era que praticava o comércio? Os negros, que eram libertos, os mulatos, os brancos pobres, né? Os escravos de ganho. O que é que esses escravos de ganho faziam? Eles eram obrigados pelos seus senhores a realizar algum tipo de trabalho nas ruas, levando para casa, ao fim do dia, uma soma do dinheiro que previamente era estipulado. Então, eles diziam o quê? Vocês têm que trazer X para aqui, ó. Essa quantidade tem que trazer aqui para o senhor, né? No caso, para eles. E aí, eles passavam um dia comercializando, vendendo, e aí, no final do dia, era contabilizado tudo que eles tinham vendido, mas eram para o dono, porque eles eram escravos, não tinham direito a ganhar nada por isso, né? E aí, começaram também a surgir novas profissões, mais profissões para atender a necessidade das pessoas ali da sociedade. Como, por exemplo, sapateiros, barbeiros, carpinteiros e funcionários também do governo, certo? Então, meus amores, chegamos ao fim da nossa aula. Pratique a atividade com atenção e não só espere pela correção não, tá? Façam mesmo, de verdade. Beijos.